Shalom. Erev Tov, são 17 horas e 33 minutos, faltando assim um pouco mais de 2 horas, para o pôr do sol, quando entraremos no Shabat, segundo Shabat deste mês, no Shabat do dia 15, no mês 9 do lunar solar. E eu pretendo terminar bem antes essa segunda parte do estudo, o rapto. Eu digo já de antemão, se você clicar no link desse estudo que eu estou gravando agora, o Rapto 2, mas não tiver assistido ao Rapto 1, feche e assista primeiro o Rapto 1. Porque senão você vai ficar muito no ar, tá? Porque é totalmente interligado, poderia ser um estudo só, mas levaria isso às 2 horas e, infelizmente, no meio das pessoas que dizem que querem aprender a palavra, um estudo de 2 horas, eles falam, nossa, 2 horas. Olha que vontade que eles têm de aprender, Mas tudo bem. Eu peço ao nosso Pai que me dê palavras, bem inteligíveis. Eu peço ao nosso Pai que me ajude a explicar o que eu tenho para explicar, assim como me ajudou na parte 1, que eu escutei depois e vi que o que eu queria transmitir está lá. Vai depender apenas do ouvido que escutar, se tem ou não condições de entender, se lhe foi dado ou não ver. Então eu peço ao Pai que, por intermédio do seu Santo Espírito, me ajude a fazer essa segunda parte da mesma forma que eu fiz a primeira, explicando passo a passo, ok? Em nome de Yahushua, que eu peço a Yahu, que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos. Para essa segunda parte do estudo e última, eu dei o nome do O Arrebatamento da Igreja. Ok? Observem. Para quem assistiu primeiro vai entender que eu vou realmente dar uma continuação, tá? Inclusive falar de coisas que eu já citei e talvez não tenha explicado nos mínimos detalhes, tá? Então nós temos que entender uma coisa, que embora o argumento de que Yahu livrou, por exemplo, Ló e as suas 2 filhas, não a sua esposa, porque ela olhou para trás, demonstrando que ela tinha apego àquelas coisas horríveis que eram praticadas naquelas cidades, e ela se transformou numa estátua de sal. Mas nós sabemos que Ló e suas 2 filhas foram salvos dali, quando Yahu destruiu com bolas de fogo Sodoma e Gomorra. Também é muito de conhecimento geral de todo mundo, até quem nunca leu a Bíblia, a questão do dilúvio. Quando então Yahu salvou a Noá, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras e muitos animais numa arca. E todo o resto que não estava na arca, quando Noá fechou a porta, pereceu nas águas. Há quem veja nisso, e estabelece como sendo um princípio lógico, de que Yahu livrará seu povo da grande tribulação.
Agora, se você conhece um pouco a mais da palavra, se você conhece o povo, se você conhece o plano de nosso Pai, você vai encontrar dificuldade, né, de aceitar esse argumento. Porque tal argumento propõe que ambos esses fatos, esses dois fatos que eu acabei de citar, ilustram que Yahu sempre livrará o seu povo do sofrimento. Não é isso? Só que tem uma coisa, meus irmãos, se fosse assim, então o que dizer, né, dos 400 anos de servidão, escravidão e de tribulação que o povo de Yahu passou no Egito? E quanto aos sofrimentos, né, e os martírios dos profetas, demonstrados nos escritos do Taná, e que são relembrados na Brit Hodesh, não é Brit Hadashah, não. Brit Hadashah significa nova aliança, e ainda não ocorreu a nova aliança. Então é Brit Hodesh, aliança renovada. Como nós podemos ignorar a tribulação que o povo de Yahu, né, nos tempos primitivos, vamos dizer, do primeiro século, sofreram, passaram, sob a perseguição de Nero e Dominiciano? Naqueles dias a aflição dos eleitos foi tamanha que Yahu deu a saber, conforme nós lemos no livro de Revelação, Apocalipse, revelação dada de Yahu para Yahushua, né? Que ele passou para Yahu Hanan, que estava preso na ilha de Patmos, para que esse livro fosse lido para aqueles do povo de Yahu, que se ajuntavam em muitas cidades. Isso para lhes transmitir conforto e encorajamento. E isso nos demonstra, né, que nosso Pai, Yahu, ele observa, ele vê, ele sente as lágrimas de seu povo. Nesse livro, né, da profecia, Revelação, Apocalipse, né, no capítulo 7, versículo 17, nós lemos o seguinte: porque Yahushua, que está no meio do trono, os apacentará. E lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Yahu limpará de seus olhos toda a lágrima. Observe, meus irmãos. Se Yahu vai limpar dos olhos do seu povo, dos membros, né, do seu povo, dos seus servos, as lágrimas, com certeza não serão as lágrimas de alegria, né? Ainda em Revelação Apocalipse, agora no capítulo 21, versículo 4, nós lemos assim: e Yahu limpará de seus olhos toda a lágrima. E observe agora: e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Observe o que é dito a um desses grupos, né, em Revelação, Apocalipse 2, 9, 10. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Conheço as tuas obras e tribulação, e pobreza,
mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem erudim, e não o são, mas são a sinagoga de suas próprias mentes obscuras. Nada temas das coisas que hás de padecer. Observe, nada tema das coisas que hás de padecer. Onde está o livramento? Eis que os perseguidores lançarão alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O próprio Mashiach, quando em vida, antes de sua morte e ressurreição, ele disse: chegará o momento em que aprisionarão qualquer um de vocês e matarão, pensando que estarão prestando um serviço ao Deus deles. E aqui estão as palavras de Yahu dadas a Yahushua, uma revelação que então foi repassada a Yahuana. Observe, alguém pode objetar, Quer dizer, todo mundo pode, Cada um fala o que quer. O importante é você saber se o que você está ouvindo ou o que você está falando vem da palavra de Yahu. Mas alguém pode vir, você falar nesse assunto e ele objetar em relação ao livramento físico, dos crentes durante a grande tribulação. Que eles acham que está contido, que se fala nisso em Mateus, no capítulo 24, um capítulo profético. Muitos chegam a dizer que o capítulo 24 de Mateus é uma referência clara do evento do arrebatamento, para que o povo não sofra. Mas será que nós temos mesmo uma referência clara a esse evento, lendo Mateus 24? Vamos ver o que realmente diz o texto sagrado? Vamos esmiuçar esses textos e vamos ver o que eles querem dizer na realidade? Observem, Yahushua, como sempre, seguido pelos seus 12 emissários, está saindo de Jerusalém e chegam ao Monte das Oliveiras. E de lá os discípulos mostram para Yahushua, porque lá é um lugar mais alto, o templo, a cidade, e dizem: veja como é lindo, majestoso. E Yahushua lhes diz: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui, lá onde ele estava olhando, pedra que não seja derrubada. Mateus, capítulo 24, versículo 2. Nesse momento ele estava se referindo à destruição do templo e da cidade de Jerusalém no ano 70 do primeiro século. Vamos falar um pouquinho de história.
havia uma rebelião, existiam rebeldes de Yarudim, né, que eram contra, é claro, o domínio romano. Tanto que nós podemos ver que o próprio Judas, né, que traiu ao Mashiach, Matitiarro mesmo no início, achavam que o Mashiach seria o líder que iria liderá-los para terminarem vencendo os romanos e libertando o povo. Mas o Mashiach morreu, ressuscitou, foi para a eternidade. Aquele Barrabás que foi solto no lugar dele era um dos líderes, né, desses rebeldes. Então o povo o preferiu. Geralmente se diz que ele era um ladrão. Na verdade, ele era um dos líderes, né, desse povo. Leia o livro de Joséfo, a história dos hebreus, e você vai descobrir isso. Na verdade, ali a escolha do povo foi por ele, porque o povo queria a liberdade dos romanos. E estavam vendo que Yahushua, em nenhum momento, ele se opôs aos romanos ou ele levou alguém a ter esse pensamento. Ele só falava sobre as coisas do rei e sobre o ajuntamento de todo Yashuru. Conforme essa turba, vamos dizer assim, né, de Yarudim foi crescendo, foi enviado um exército romano que cercou Jerusalém. Durante vários anos. Quando chegou o ano de 66 da Era Comum, esses soldados receberam ordem, eu não sei dizer que ordem foi, nem Joséfo fala sobre isso, de se retirarem. O Mashiach, no capítulo 24 de Matitiarro, ele diz que quando houvesse chance que todo aquele que fosse do povo fugisse das cidades e fossem para os morros, para as montanhas. Não é isso? Quem estiver em cima do telhado desce, vai, não pega nada dentro de casa. E aqueles que realmente eram chamados, eleitos, aqueles que realmente tinham conhecimento, né, da verdade, quando viram o exército deixando, né, Jerusalém, não pensaram meia vez, né? Fugiram todos, não só de Jerusalém, como de outras cidades da Judéia, talvez até de Samaria, para os montes. Ok? Já os rebeldes perseguiram o exército e acabaram matando todos os soldados romanos num lugar chamado Massada. E ao retornarem a Jerusalém, começaram a se preparar para uma forte defesa, porque sabiam que eles terem feito aquilo iria gerar uma guerra muito maior do que existia. O dirigente do templo, né, o sacerdote, o Cadol, né, ele, em Jerusalém, pelo menos, né, ele parou
com as ofertas diárias para o bem-estar do imperador. Ou seja, os sacerdotes estavam do lado dos rebeldes. Tanto que eles estavam entre aqueles que mentiram contra o Mashiach para que ele pudesse ser acusado e ser morto. Aí foi confiado para o imperador romano, a Vespasiano, a tarefa de subjugar a revolta em Herodim. Chegando em Jerusalém, eles fizeram novamente um cerco, mas dessa feita com muito mais soldados, e ninguém podia entrar ou sair de forma alguma de Jerusalém, que durou 6 meses. Nesse tempo, nós vemos Flávio Joséfo em seu livro dizer, que as pessoas comeram seus próprios filhos, Ele conta a história de uma mãe que chegou em Jerusalém, fugindo de outra cidade, por causa dos ataques romanos, e que quando chegou em Jerusalém e viu aquela situação, ela entrou, ela era uma pessoa de posses, ela tinha coisas e roubaram tudo dela. E ela ficou tão perturbada que ela pegou e cozinhou o próprio filho e comeu. E que aí, os demais Herodim, que estavam ali presos na cidade, sentiram o cheiro, porque eles estavam comendo a sola das sandálias deles. Eles estavam, enfim, os cintos de couro, tudo que fosse possível, porque não existia comida. E todo aquele que saísse para tentar buscar algum alimento era preso pelos romanos e pendurado numa estaca e morto, assim como Mashiach foi. Aí o imperador manda seu filho Tito para que ele comandasse então o ataque final. Então nós sabemos que no ano 70 da Era Comum, Jerusalém foi destruída. Havia uma ordem do imperador de não destruírem o templo. Mas naquela confusão, naquela guerra, naquela luta, acabaram ateando fogo. E às pressas, foram retirando os utensílios, retirando os móveis sagrados, tudo que havia dentro do templo, para levar para Roma. Mas aquele templo levantado por Herodes foi totalmente queimado. Voltando lá para o Monte das Oliveiras, os discípulos, eles haviam perguntado quando iriam acontecer esses acontecimentos, porque o Mashiach tinha dito que não iria ficar pedra sobre pedra. E quando seria a vinda de Yahushua, o retorno? Que sinais eles teriam desse retorno? E finalmente uma terceira pergunta que ele dizia: quando será a consumação dos séculos? Porque quando nós falamos o fim dos tempos, não quer dizer a Terra explodindo, não quer dizer que não vai mais existir nada. Significa exatamente o seguinte: que nós estaremos dentro. Nós já estamos dentro da eternidade. Se alguém quiser saber mais sobre isso, existe um e-book também escrito que chama-se Eternidade de Tempo.
Mas o findar do tempo significa que a nossa terra não estará mais num cantinho da eternidade separadamente, onde tem tempo, onde as pessoas envelhecem, morrem. Não. Estará dentro da eternidade. E nós sabemos que na eternidade não existe o tempo. Então é o final dos tempos, a consumação dos séculos. Ok? Assim como a pergunta foi mesclada, né? 3 perguntas ao mesmo tempo, claro que todas elas pertinentes, né? Porque era uma sequência de acontecimentos, de fatos que viriam, né? E a Yahushua usa a mesma forma, né? Na sua resposta, dos profetas do Taná, citando geograficamente a Judéia e a Palestina, para referir-se ao mundo que ele conhecia. Por aí vocês veem a mentira, né, de dizer que José, Maria e Yahushua, ou Yosef, Miriam e Yahushua, fugiram para o Egito, né? Ele conhecia, na verdade, a Palestina, que nós chamamos de Samaria, e a Judéia. Era o mundo para ele. O mundo que ele conhecia, o mundo que ele já tinha visto. Então, ao citar a tribulação relativa aos Yashurum, que vocês talvez não saibam o que seja Yashurum, os israelitas, as tribos, né, israelitas, e a Palestina, né, ao citar esses 2 locais, ele não estava apenas citando, como muitos pensam, até eles próprios, né, pensam assim, aos Yarudim, que são conhecidos como judeus, que são da tribo de Arudá. Ele, na verdade, estava falando de todas as tribos. Entendem? Então, nesse sermão profético, a tribulação é um sinal que deve ser esperado por seu povo, antes da sua volta. Como é que você sabe, Sérgio? Continuando a ler o livro, Matitiahu, capítulo 24, versículo 9, nós lemos assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Observe, mas não disse será um período imediatamente anterior à sua vinda. Veja outras declarações de Yahushua. Agora em Matitiahu 5, versículos 10 a 12, onde ele diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Yahu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de meu Pai. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino. Porque assim perseguiram os emissários que foram antes de vós. No livro de Aruanã, João, capítulo 15, versículo 20, ele diz assim, o próprio Yahushua. Claro que tudo que ele diz, como ele mesmo fala, não eram palavras dele, eram palavras do Pai, palavras que ele aprendeu no Taná, palavras que o Espírito do Pai, o Ruach HaKodesh, que estava na plenitude nele,
tanto que ele precisava ir embora para que o Espírito pudesse vir, né, e encher os emissários, né, de conhecimento. Mas veja o que ele diz lá em Yahuanã, João 15:20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu rolo. Se a mim me perseguiram, veja, ele era um enviado direto de Yahuwah. Ele possuía a plenitude do Espírito de Yahuwah. Então ele diz: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardar a palavra de Yahuwah que vos ensinei, também guardarão a vossa. Ainda em Yahuanã, agora no capítulo 16, versículo 33, nós lemos assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Agora observe: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo como? Sendo morto pelos que o perseguiam. Então nós temos que entender esses sinais como sinais que vão dando continuidade até chegar no dia que ele retorna, e muitas vezes até repetindo certas coisas em certas gerações, né? Mas nós sabemos que existe uma grande aflição, não uma grande tribulação, uma grande aflição. Aqui Ramachê se refere no seu sermão. Vamos ler, né? Aqui em Matitiahu, Mateus, no capítulo 24, versículos de 21 a 22, que nos dizem assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias, os dias de aflição, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, toda a espécie humana morreria novamente como no dilúvio. Aí ele diz: mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então observe, os escolhidos, os eleitos, o povo de Yahuwah estará presente naquilo que a cristandade chama de grande tribulação. Nós temos que entender que aqui Yahushua se refere a uma aflição além daquela vista na destruição de Jerusalém no ano de 70 da Era Comum. Nós podemos ver que, apesar de ele falar dessa destruição, veja que ele usa palavras diferentes. Ele diz assim: como não tem havido e nem haverá jamais. Quer dizer, algo que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Tem gente achando que nós já estamos no finalzinho disso. Não, nós estamos entrando no último ai. Ele continua dizendo o seguinte, em Matitiahu 24, 29 a 30.
Só um segundinho, meus irmãos. Pronto. É bom porque eu vou corrigindo, porque aí no final já transformo em PDF chamando para vocês. Então veja só. Naqueles dias o sol escurecerá. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem sobre a nuvem, com poder e grande glória. Lembram-se lá em Atos 1, no momento em que Yahushua está sendo carregado, está sendo levado para a eternidade, que surge uma nuvem e esconde da vista dos seus emissários, né, ele subindo. Dois homens aparecem de branco e dizem, né, por que estáis aí pasmados olhando para o céu? Esse mesmo Yahushua que vistes ir, retornará da mesma forma. Por isso que ele diz, então aparecerá no céu o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Matitiaro 24, 29 e 30. Portanto, nós vemos que Yahushua está tratando da grande aflição que ocorrerá antes do seu retorno. Observe que esse texto acaba com qualquer forma de querer interpretar um retorno escondido para tirar os escolhidos da grande aflição. A menos que a pessoa seja muito cega ou que não tenha conhecimento bíblico nenhum. Uma outra coisa que nós devemos notar é que todos passarão por esse período. Desde que não há, né, em Yahushua distinção entre as pessoas. Tanto que ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque como é que nós explicaríamos essa expressão que ele usa? Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Porque os escolhidos estarão ali na grande tribulação, estarão no meio da guerra, estarão na confusão, juntamente com os ímpios. Porque o joio já terá sido destruído. Então, o que nós temos em Mateus 24, 37 e 42, que nós lemos na parte 1, não é, por hipótese alguma, um arrebatamento antes da tribulação, nem uma vinda escondida, nada disso. Mas o que a Yahushua quis deixar claro é que não há meios de predizer os eventos precisos que precederão o fim do século e o retorno final do Filho do Homem. Esse fim do século significa o único século, o último século, os últimos 100 anos, o último dia desses 100 anos, do 6º mil ano da existência do homem sobre a Terra. Por isso que ele diz que são tão imprevisíveis, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai passar isso de uma forma, né? Então são imprevisíveis e inesperadas as atitudes dos seres humanos, enfim, embora tudo já faça parte de um plano.
predeterminado pelo nosso. Por exemplo, na vinda do dilúvio, nos dias de Noé, como ele diz, é uma coisa que foi imprevisível. Começou a chover e Noé fechou a porta. Ou, como ele fala, né, o arrombamento de uma casa feita por um ladrão. Ninguém sabe, né, se vai entrar um bastardo desses ladrões dentro da sua casa e te assaltar. Os homens e as mulheres estarão envolvidos, né? Por isso que ele fala sobre o dilúvio. Ele diz como nos dias de Noé. Nas suas ocupações habituais. Fazendo planos para o futuro. Quanta gente você conhece que está aí sonhando em abrir negócios, sonhando que tudo vai melhorar após as eleições no Brasil, sonhando que nós podemos fazer um mundo melhor. Isso aí a gente fazia assim, né, com os dois dedos, e dizia: paz e amor, vamos modificar o mundo. Nos anos 70, 1970. Esse era um sinal, isso era um chamamento à batalha dos hippies, né? E tem gente que até hoje acredita que o homem pode dar um jeito na Terra depois de tudo que ele destruiu. Então o Axé está dizendo que as pessoas estarão comendo, bebendo, dando-se em casamento. Como eu fico a noite toda acordada quase sempre, né, quando é lá pelas 5 horas, 4 ou às vezes 7, eu vou aqui, né, na minha varanda, onde tem um portão de vidro e que dá para a rua, né, para a calçada. E fico observando as pessoas descendo, né? Alguns de bicicleta, outros de carro, outros a pé. Que aqui tudo começa a funcionar às 7 horas da manhã. Comércio, tudo. Então eu vejo as pessoas descendo, umas falando ao celular, outras conversando com mais pessoas que estão descendo juntos. E até dá para captar alguma coisa do que estão dizendo. E nós percebemos, né, que naquelas cabecinhas a única coisa que acontece é pensarem no dia de amanhã. Nem se apercebe que estão hoje fazendo planos, achando que podem, achando que tudo aquilo que eles pensarem será bem PNL, né? Nós temos que entender que quando o Hamashia disse isso, o propósito era ensinar a seus discípulos que eles tinham que estar preparados a todo momento para o inesperado. Que eles não podiam desviar o olhar do alvo por nada. Então, não adianta vir com esse papinho de que Mateus 24, 37 a 42 é uma referência ao arrebatamento pré-tribulacionista. Isso é papo furado de quem, sabe? De quem realmente não foi dado ver. Então, meus irmãos, uma vez que não encontramos qualquer apoio, né, escriturístico para a crença
pré-tribulacionista, ou para essa vinda incógnita do Mashiach, né, no ônibus do arrebatamento, surge a pergunta mais forte, né? A pergunta mais conveniente para esse momento. De onde surgiu essa ideia, então? A resposta é simples e você pode encontrar em livros cristãos. Eu sei porque eu fui cristão e foi lá que eu descobri isso. No século XIX, entre 1800 e 1882, em uma conferência profética na igreja de Edward Irving, que era um pastor que tinha sido expulso, né, da igreja presbiteriana, ocorreu que uma irmã teria tido uma visão em um sonho, um pouco penteca, né, de um arrebatamento secreto da igreja pelo Mashiach. Um homem, um pastor chamado John Nelson Darby, ou Derby, um membro dos chamados Irmãos de Plymouth, né, acabou por ver nessa visão da moça, né, que ela disse ter tido no sonho, oportunidade para ele. E ele aceitou, né, o que a moça disse, essa suposta visão, né, como sendo a voz do Espírito Santo revelando para aquela moça como seria. Outros a rejeitaram. E por isso houve uma grande divisão, até mesmo entre os irmãos de Plymouth. Isso é história, meus irmãos. Se você é cristão e nunca ouviu falar nisso, nem cristão você é. Aí Derby, né, o pastor Derby, visitou os Estados Unidos por 6 vezes para expor seus pensamentos envolvendo, né, a muitos e difundindo essas ideias. Porém, o maior impacto, né, que houve na divulgação do pré-tribulacionalismo, né, foi por causa do Scofield, outro que qualquer cristão que se preze sabe quem é. Se não souber, você nem cristão é. Isso entre os anos de 1843 e 1927. Ele lançou uma Bíblia, né, com referências e com interpretações dele. E essa Bíblia foi largamente distribuída e aceita pelos meios conservadores, inclusive, né, os fundamentalistas. E também acabou indo parar na mão dos leigos, como sendo um excelente, né, um auxílio maravilhoso ao estudo da palavra de Yahweh. Portanto, como nós vemos, a doutrina pré-tribulacionista, que diz que o Mashiach virá escondido e levará a sua igreja para o céu, etc, 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 não veio da revelação de nenhum profeta de Yahweh. Um profeta que Yahweh tenha usado, né, utilizado para escrever essa profecia na sua palavra. Por isso que nós não encontramos nada sobre isso. Por isso, meus irmãos, não podemos aceitar isso como sendo verdade. Eu aceito como sendo uma big mentira, né? Agora, cabe a você, leitor, ou você que está me ouvindo, ou você que está estudando a apostila, tirar suas próprias conclusões, né?
Se o pai lhe der a ver, você vai enxergar rapidinho. Se ele não lhe der a ver, você vai achar que eu sou um louco. Então, o que eu tenho a dizer àqueles que vão achar que eu sou um louco, né? Se você é um daqueles que está à espera de ficar no bem bom durante a grande aflição que o Mashiach profetizou e que já está ocorrendo, começando, fazendo um tour, né, ao lado do Mashiach, conhecendo os lugares dos céus, né? Enquanto que o povo Kadosh, que significa santificado, separado, criado pelo próprio Yahu, né, irá estar aqui. Observe, o povo Kadosh, a nação Yashuru, é a esposa do próprio Yahu. Tá? Irá estar aqui na terra, sofrendo, morrendo. Quantos belezinhas que acreditam no ídolo criado pela Igreja Católica vão estar no céu? No céu. Fazer o que no céu? Por isso que nós vamos terminar o estudo lendo alguns versos que o próprio Yahushua nos deixou. Embora nós saibamos que as palavras dele não eram dele, mas sim do Pai. Mas foram ditas por ele. Ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, na verdade Baal, Baal, né? Porque Senhor é Baal, tá? Entrará no reino de Yahu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está na eternidade. Muitos me dirão naquele dia: Baal, Baal, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso está em Matitiahu 7, 21 ao 23. E encontramos também, né, novamente no livro das Revelações, né, no Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9 ao 14, o seguinte: isso foi dado a Yahushua por Yahu, né? E Yahushua passou isso a Yahu Hanan na ilha de Patmos, né, como eu já disse. Então aqui é Yahu Hanan falando. Ele diz assim: depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão. Depois dessas coisas ele quer dizer daquela relação que existe com 12 tribos, 12 mil salvos de cada tribo, os 144 mil, né? Aí ele diz: depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Ou seja, gente que era proveniente de todas as nações. Como nós vimos no estudo passado, parte 1, tanto Yashuru do Norte como do Sul sofreram muitas dispersões. Hoje estão dispersos. Estão entre os gentios, ou seja, entre as nações. E aqui diz que ninguém podia contar de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o rei, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvador ao nosso Ru,
que está sentado no trono, e ao rei. E todos os emissários estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Yahu, dizendo: assim seja. Louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Hu, para todos sempre. Que assim seja. E um dos anciãos me falou dizendo, aí é Yahuanã de novo dizendo, né, o que disse o ancião a ele: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Aí Yahuanã responde a ele: ancião, tu sabes. E o ancião responde a ele: esses são os que vieram da grande tribulação, ou da grande aflição, e perseverar até o fim. São os benditos de todas as terras. São os descendentes de Abraão. E tire sua conclusão. Essa grande multidão eram os efraimitas, a quem foi dito, quando Jacó estava morrendo, e ele abençoou a Efraim, filho de José, né, seria neto de Abraão. Além de adotar Efraim e Manassés como filhos, ele disse: Efraim será pai de muitas nações. Aí está. Das demais tribos, 12 mil de cada tribo será salvo. E já estão escolhidos desde o final do primeiro século. São aqueles que não se prostituíram com mulheres. São aqueles que não tiveram religiões. São aqueles que não adoraram a ídolos, mas sempre seguiram adorando a Yahu. Mesmo em diáspora, mesmo estando distantes. Agora, essa grande multidão são aqueles que foi dito a Abraão que na descendência dele todas as nações seriam benditas. São aqueles a quem foi dito a Yosef, Manassés, porque Yosef brigou, né? Falou: pô, você está dando a bênção primeiro e com a mão direita sobre a cabeça do meu filho mais novo. O primogênito é Manassés. E Jacó disse: eu sei, meu filho. Manassés também será grande. Mas Jacó será muito maior. Para quem assistiu a parte 1, a parte 2 e ainda não leu o pacto, pode parecer muito estranho tudo isso. Então, por favor, me peça o pacto, se for a sua vontade conhecer a verdade, se você sentir em seu coração o chamado do próprio Yahu, querendo que você conheça as verdades para que você possa estar entre essa multidão. Me procure. Eu terei imenso prazer em lhe enviar o e-book. São 10 capítulos. E os 10 links para os 10 vídeos, um para cada capítulo.
Assim nós chegamos ao fim desse estudo. Nós estamos agora às 18 horas e 33 minutos, faltando praticamente 1 hora para o pôr do sol, um pouquinho mais. Eu já vou desejar Shabbat Shalom a todos aqueles que conhecem a palavra, a todos aqueles que são do povo Yashuru e a todos aqueles que seguem o verdadeiro calendário, né? Não o calendário feito no século XVII da Era Comum por um Papa, que é o Gregoriano, né? Mas por aqueles que seguem o calendário que foi estabelecido pelo próprio Hu em sua palavra. Então, eu desejo um Shabbat Shalom de paz. Eu vou agora dar uma mexidinha nesse estudo e enviá-lo para o YouTube. E creio que será um bom estudo para esse Shabbat. Para quem não viu o 1, assista o 1 e o 2. Lembrando que nós estamos já entrando no dia 3 de dezembro. Eu sei que eu já disse isso tantas vezes que as pessoas devem ter decorado, mas se eu não fizer isso, eu morro de fome. Infelizmente. Até o dia 10, eu tenho que pagar o aluguel do mês passado. Aí eu fico devendo só esse mês, que nós estamos em dezembro. Eu tenho que pagar internet, tenho que pagar luz, tenho que pagar telefone. Aliás, o telefone é junto com a internet. Tenho que pagar água. Tem outras coisinhas aí que eu devo para o banco. E temos que comer. Então, conto com aquela ajuda de vocês. Cada um dentro de suas posses, lembrando que a verdadeira oferta é dada na hora que se pega o dinheiro, não na hora que se pagou tudo e restou alguma coisa, então é enviado. O Pai não quer sobra. Lembre-se que Eliarro, quando pediu farinha para a viúva, ela disse, não, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, para mim e para o meu filho fazermos uma última refeição e morrermos. E ele disse, me busque água e aproveite e faça um bolo pequeno para mim, primeiramente. Elias, o profeta. Depois faça outro para você e seu filho. Se fizerdes isso, nunca vai lhe faltar a farinha e o azeite. E não faltou. Até que voltou a chover, né, e tudo mais. O que significa isso? Ele diz, faça primeiro para mim. Porque fazendo para ele é como Mashiach disse, todo aquele que der um copo d'água, que der um pedaço de pão, que der alguma coisa, algum desses pequeninos, está dando ao nosso Pai. Está confiando que não vai lhe fazer falta. E lhe dá com satisfação. Porque aquele que primeiro paga suas dívidas para depois ver se sobrou R$1 para mandar para o emissário de Ahu, esse não tem fé que Ahu proverá a ele. E pode ter certeza de uma coisa, quanto mais semeamos, mais colhemos. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou lobo, sabem que eu não sou bispo, sabem que eu não sou rico, muito pelo contrário, eu sou pobre. Então, quando eu peço assim, é porque, infelizmente, existe a necessidade de eu pedir. Eu gostaria de nunca ter que falar sobre isso.
Eu gostaria que as pessoas não fossem avarentas. Eu gostaria que as pessoas, no geral, já conhecessem as suas obrigações perante o Pai. Mas já que não é assim, eu sou obrigado a lembrar a todos essas coisas. Eu me sinto constrangido quando eu falo dessas coisas, porque eu sempre fui contra essas coisas. E continuo sendo. Eu nunca paguei dízimo, eu nunca recebi dízimo. Porque eu sei que o dízimo terminou no ano 70, quando foi destruído o templo. Mas as ofertas prosseguiram. Você quer ter o estudo? Você quer ter a apostila? Você quer ter as respostas às suas perguntas? Não quer? Eu amo fazer tudo isso. Mas saco vazio não para em pé. Pensem nisso. E se você não quer estar numa posição como eu, não dê o resto. O Pai merece muito mais que o resto. Ele merece a primícia. Então, meus irmãos, Shabbat Shalom, um beijo no coração, na testa. Vou dar uma mexidinha aqui, já vou mandar para o YouTube. Ainda hoje estará lá. Shalom, Shalom. Que o nosso Pai nos abençoe ricamente nesse Shabbat, com a paz que a Yahushua HaMashiach nos deixou. Shalom.